evangelho que escreveu Mateus. Versículos 45 e 46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Como é tão curtinho, é uma parábola que Jesus contou. A parábola da pérola de grande preço. Deixa eu ler uma segunda vez. Porque isso me encanta em Jesus, a sua capacidade de resumir, de condensar tanta riqueza em algumas palavras. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pedra ou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Querido Deus, dá-nos da Tua graça na meditação desta manhã. Que as palavras reverberem na alma de homens e de mulheres, alguns que saíram de muito longe, para estarem conosco aqui no culto hoje pela manhã. Repousa a Tua graça entre nós, pois eu te peço em nome de Jesus. Amém. Alguém já contou uma história que eu achei muito interessante. Que numa dessas quermesses religiosas que acontecem no interior, tinha uma barraquinha que estava vendendo produtos religiosos. Quermesse, festa religiosa, festa de São João, festa de Santo Antônio. E tinha uma barraca vendendo produtos religiosos. E o vendedor, sem prestar atenção no que dizia, colocou uma placa que dizia assim: cruzes em liquidação. Estava vendendo crucifixo, mais barato. Eu, quando ouvi essa história, eu achei muito interessante, porque eu acho que, de alguma maneira, porque o meio religioso está profundamente contaminado com a lógica do mercado. Existe sim uma lógica do mercado orientando os movimentos da religião. E a lógica do mercado, vocês sabem, a grande lógica do capitalismo é a lei da oferta e da procura. Quanto mais oferta, mais barato o produto, e quanto maior a procura, mais caro o produto. Como hoje, na lógica religiosa, existe uma competição muito grande nas igrejas por público, por audiência, por arrecadação, funciona muito a lógica do mercado. E a cruz é, entre muitas aspas, vendida como se vendem geladeiras e como se vendem guarda-roupas nas casas X ou na casa Y, que vende em 22 prestações sem juro. Jesus teve muito cuidado para não deixar as pessoas perceberem que o reino de Deus estava sendo, entre aspas, vendido a preço barato. Aliás, Jesus não
não se preocupou tanto em chamar pessoas. Ele se preocupou mais em mandar as pessoas irem embora. Existem mais textos de Jesus mandando as pessoas irem embora do que Jesus chamando as pessoas para acompanhá-lo. Para muitos que diziam assim, eu quero ir contigo, Jesus dizia, não, ainda não é hora. Eu acho que você ainda nem avaliou direito o que significa me seguir. Pense que eu não tenho onde reclinar minha cabeça. As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Eu acho que você não está sabendo direito o que você diz quando você diz, eu quero te seguir. Há outro que disse, eu vou contigo, eu sou teu discípulo, eu vou ser teu discípulo. Jesus disse, não. Use a lógica do construtor, que antes de construir um prédio, calcula o custo do prédio. Vá para casa e pense no custo de me seguir. Pense como um general que disse, eu vou contigo. Mas nenhum general, antes de ir para a guerra, vai para a guerra sem calcular o número de soldados no exército inimigo. Então faça como general, pense antes de me seguir, o que você está realmente pretendendo quando você diz, eu vou te seguir. Eu me preocupo porque eu acho que nós invertemos a lógica. A lógica do evangelho não é o pastor de pires na mão. Me inquieta profundamente essa ideia do pastor de pires na mão, pedindo às pessoas, venha para Jesus, queira, por favor, queira. E as pessoas tomadas com o próprio narcisismo, com a própria soberba humana que é comum a todos nós, as pessoas dizendo, eu não sei se eu quero Jesus. Tem até um adesivo de carro que eu acho infame, acho horroroso, um adesivo de carro que diz assim, já tentou tudo? Tente Jesus. Como se Jesus fosse mais uma das nossas grandes tentativas da vida. E a gente está decidindo se quer ou se não quer. Não sei se eu quero ele, eu não sei se... E fica barato. É como se a cruz estivesse sendo vendida em liquidação. Para contrapor essa ideia, Jesus contou essa parábola. E a parábola é simples. A parábola diz não. O reino dos céus não está em liquidação. O reino dos céus é uma pérola. É uma pérola de grande preço. É valioso. É precioso. O reino de Deus é uma pérola. E não são muitos que acham. Porque é semelhante a um mercador que no dia que descobre esta pérola, vai, vende tudo quanto tem. Completamente diferente da atitude religiosa dos dias de hoje. Ele vai e vende tudo quanto tem para adquirir esta uma pérola. Jesus disse, é o reino dos céus. É uma descoberta assombrosa. Que ele, Jesus, disse que quando o homem descobre, toma o reino de Deus pela força. Jesus chega a usar essa metáfora.
No dia em que a pessoa descobre o reino dos céus, ele se torna violento. Mas não no violento no sentido dessa violência barata. Violenta porque ele se torna um obstinado. Ela, a mulher que descobre o reino dos céus, se torna uma pessoa tempestuosa. É preciso segurá-lo, porque ele agora se torna violento para tomar o reino. Ele quer de qualquer maneira. É uma obsessão, ele se torna um obcecado. Então, quando eu vejo a atitude, muitas vezes minha e de vocês, plácida, acomodada, em que a gente tem dificuldade em decidir entre Jesus e o Corinthians. Sério, eu estou falando sério. Eu não sei se eu tenho mais paixão pelo Corinthians, ou pelo Palmeiras, ou pelo São Paulo, ou pela Ponte Preta, do que eu tenho pelo reino dos céus, ou por essa atitude de dizer, eu não sei, eu vibro mais, eu me entusiasmo mais pelo show de rock, pela possibilidade de concorrer a um cargo público, qualquer coisa. Pelo que eu trocaria o reino dos céus? Pelo quê? O que me move com mais afeto e mais paixão e mais obsessão do que o reino dos céus? Jesus disse que é necessário que esse reino crie raízes nas nossas paixões. Então, a única coisa que eu posso dizer sobre essa parábola essa parábola é um tapa na cara do Ricardo Gondim e dos pastores evangélicos dos dias de hoje. Porque se as pessoas estão frias, mornas, descompromissadas, é porque nós não estamos pregando o reino de Deus. Nós estamos pregando outra coisa. Nós não estamos apresentando Jesus às pessoas. Porque se apresentássemos Jesus, se o Ricardo Gondim apresentasse Jesus, nós diríamos, como disse Pedro para Jesus, Senhor, porque Jesus mandou Pedro embora. Jesus mandou Pedro ir embora. Quando Pedro disse a ele, olha, muitos estão te abandonando, Jesus disse, por que você não vai também? E por que você não vai embora, Pedro? E Pedro fez uma das mais belas declarações que nós temos na Bíblia. Senhor, para onde iríamos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? É um tapa na cara, essa parábola é uma tapa na minha cara. Porque se eu tenho uma igreja descompromissada, errática, intermitente, que vem aqui uma vez, falta 3, falta 4, se faz sol, o parque é mais atrativo, se chove, ficar em casa é mais atrativo, se tem jogo do campeonato é mais atrativo o jogo. É porque eu não estou falando de Jesus, porque se eu falasse de Jesus, como eu deveria falar e como os pastores, e eu me coloco, não eu sozinho, mas eu coloco os pastores da minha geração, falassem de Jesus, nós teríamos gente apaixonada pelo reino de Deus, tão apaixonado pelo reino de Deus, como ficaram aqueles soldados que o Evangelho de João nos relata que foram prender Jesus, e quando se aproximaram lá do lugar onde Jesus estava pregando, a mensagem de Jesus, nós não temos ela, claro, naquela época não havia gravador,
Nós só temos um pedaço, alguns pedaços da mensagem que Jesus pregou no templo, mas um dos pedaços da mensagem Jesus dizia assim: quem tem sede, vem a mim e beba, que do seu interior fluirão rios de água viva. E os soldados chegaram lá para prendê-lo. Mas a mensagem, as palavras que fluíam da boca de Jesus eram tão lindas. O que ele falou foi absolutamente tão profundo, foi tão cativante, que os soldados não conseguiram prendê-lo. Voltaram para os chefes do templo que tinham mandado eles prenderem Jesus. Falaram: cadê o preso? Eles, soldados, baixaram a cabeça e disseram: nós não o prendemos. Mas por quê? Porque hoje ele falou como nunca nenhum homem falou antes. Nunca um homem falou como ele falou. As palavras que ecoavam no coração do deserdado, as palavras que mexiam com o coração dos renegados, as palavras que moviam a alma do culpado, as palavras reverberavam e as pessoas diziam: descobrimos uma grande pérola, descobrimos uma grande pérola. Descobrimos a mensagem que move a nossa alma, no sentido de conhecermos o mistério de Deus. Agora nós temos sede de Deus, agora nós temos sede da transcendência, agora nós sabemos que tudo nessa vida é vaidade e que há valores que nos movem. Era outra coisa, eu acho. Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, que ousou dizer que Deus se parecia com ele. Esse Jesus que disse em João capítulo 14, versículo 9, quem vê a mim, vê Deus. Tinha uma mensagem que movia a alma das pessoas, porque sem buscar nunca nenhuma conquista política, sem jamais arregimentar exército algum, sem codificar nenhum dos seus ensinos, um homem que se contentou em fazer o bem, ao invés de enfatizar a lei, insistia na graça, desmontando toda a relação de causa e efeito entre nós e Deus. Por onde andou, insistia em proclamar que Deus não estava atento aos cumpridores da lei, mas que Ele estava atento a todos os homens, cidadãos e cidadãs do mundo, que se preocupavam em fazer o bem. Este Jesus que não tinha preocupação religiosa, mas tinha uma preocupação com a vida e mostrar às pessoas que há sim um valor que é maior do que todos os valores, que é essa sede, esse desejo de conhecer Deus. Ele, Jesus, que abriu mão de se parecer com as divindades do passado, ele que se optou por se fazer servo, ele que foi humilde, sem pretensão alguma de ganhar prestígio com a sua atitude, ele que se humilhou e ensinou a cada um de nós que mansidão triunfa sobre a violência e que o perdão destrói o ódio e que a singeleza é maior do que qualquer soberba. Ele, Jesus, mostrou Deus a nós e quis mostrar a homens e mulheres que nessa conexão com Deus nós encontramos vida, e vida com abundância. Jesus, que se afastou de toda a ostentação carismática e que preferiu morrer na mais absoluta solidão. Ele que entre o desterro e deixar-se cooptar pelos mecanismos do poder, preferiu a morte. Ele, Jesus, é a pérola de grande preço. Ele é para nós o lírio dos vales, é a estrela da manhã, é o escolhido dos milhares, é o nosso pastor e bispo, é o nosso alfa e o nosso ômega, é o nosso rei dos reis e o nosso Senhor, que está acima de todos os senhores. É e deveria ser a maior canção dos nossos lábios e o maior desejo da nossa alma. Mas quando ele diz assim,
que o reino dos céus é uma pérola e que o homem vende tudo quanto ele tem para adquirir essa pérola, ele não está pregando para nós só. Ele está se colocando também na parábola. E essa parábola então tem dois lados de uma mesma moeda. Por um lado é mostrar a excelência do que é o reino dos céus para homens e mulheres descompromissados. Mas o outro lado da moeda é mostrar o valor e a excelência da sua vida para Deus. Porque Ele, Jesus, considerou a sua vida e a minha vida de tal monta, de tal excelência, que Ele se dispôs a pagar o preço. Sua vida é uma pérola de grande preço para Ele. E que Ele considera a vida humana uma pérola tão especial, que Ele incorporou e encarnou o mercadejador de pérolas, que se dispôs de tudo quanto ele tinha, abriu mão de tudo quanto ele tinha, para comprar a sua vida. Porque você é uma pérola. Você é especial para Deus. A sua dignidade vale mais do que você imagina para os olhos de Deus. Aí você diz assim: como é que eu sei que minha vida é válida? Como é que eu sei que minha vida é digna? Porque Ele, como um mercadejador de pérolas, foi e vendeu tudo quanto Ele tinha. Filipenses capítulo 2 diz isso, que Ele, sendo Deus, saiu da sua condição de Deus, despojou-se dessa condição divina, e não se fantasiou, não. Jesus encarnado, Jesus vivendo como homem, não foi um Deus que se fantasiou de gente. Não é um Deus que vem de fora, mas é um Deus que vem de dentro da história. É o Deus homem. Por que Ele vem de dentro da história? Porque Ele vem da Virgem Maria. Ele vem de uma mulher. Ele não nasceu porque uma águia botou uma cegonha, botou uma criança dentro de uma manjedoura em Belém. Ele nasce das entranhas humanas. Não é um Deus que vem de fora, é um Deus que vem de dentro. Assumindo radicalmente, não se fantasiando de gente, assumindo radicalmente a nossa humanidade. E assume tão radicalmente a nossa humanidade, tão radicalmente, que hoje no céu, você não tem um Jesus desencarnado, você não tem um Jesus espírito. No céu nós temos um Jesus humano. Paulo diz isso na epístola que escreveu a Timóteo, quando ele diz assim: só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Assume radicalmente a nossa humanidade e eternamente a nossa humanidade. Para quê? Que Ele abre mão de todos os tesouros de ser um ser divino, para mostrar que a sua vida e a minha são pérolas aos olhos de Deus, que não há nada mais desgastante e desastroso para o coração de Deus, de ver uma vida se esvaindo, se acabando, morrendo, sendo destruída. Deus chora em cada vida que se perde. O livro dos profetas do Antigo Testamento está cheio de expressões de Deus dizendo o tanto que Ele chora quando uma vida é desperdiçada. E há um interesse divino
de olhar para você como uma pérola. Quer dizer, não há um interesse. Deus olha para você como uma pérola. Há um interesse divino que você se perceba essa pérola aos olhos de Deus. É assim que eu queria dizer. Que você saiba que a sua vida é preciosa. Cada pai, quando está cuidando de um filho, de uma filha, você tem uma pérola de Deus nas suas mãos. Não há nada mais aviltante ao coração de Deus do que um pai e uma mãe que é responsável pela doença mental, espiritual dos seus filhos. Um pai e uma mãe que são responsáveis. Quantos filhos de evangélicos na rua hoje, desviados, adoecidos pela religião dos seus pais? Quantos filhos de crentes hoje no presídio, nas clínicas psiquiátricas, adoecidos pelos seus pais? Perder um filho, uma filha, é um preço caríssimo para Deus. Por quê? Porque Deus nos vê como pérola. É como um mercador de pérolas que perde a pérola de grande preço. Imagine a dor no coração dele. Essa pérola pela qual ele deu toda a sua vida. Essa pérola pela qual ele abriu mão dos céus. Essa pérola que é você. Somos pérolas aos olhos de Deus. Porque todas as pessoas carregam uma beleza própria. Quando eu estava quando eu estava meditando sobre essa parábola, um dos comentaristas, um dos biblistas disse uma coisa muito interessante, que nas culturas antigas a pérola era de grande preço, as pérolas eram consideradas preciosíssimas, porque naquela época não havia técnicas de lapidação. Lapidar um diamante no passado, 2000 anos, era uma tarefa extenuante. Era uma coisa horrorosa de se fazer. A pérola não. A pérola já era uma joia terminada. Já era uma joia refinada, polida. Ela já vem polida. E é assim que Deus vê a gente. Como pérolas polidas, bonitas, que Ele não admite perder. Ele não admite que se perca. Ele não admite que seja suja com a lama do pecado. Que seja suja com a lama das coisas ruins dessa vida. Sua vida é uma pérola. E eu vou terminar, por causa da hora, está avançada. A pérola é lugar comum, todo mundo sabe. Ela nasce de um cisco, de um grão de areia, que entra na concha do mar. Se entrar um cisco de areia, a concha, a ostra, cria um invólucro para se proteger daquele cisco, para se proteger daquele corpo estranho que entrou. Quando Jesus disse que nós podemos olhar o reino de Deus como pérolas, eu acho que essa analogia é muito própria. Deus está interessado muito em pegar os grãos de areia, os ciscos, os corpos estranhos que entram na nossa vida e transformá-los em pérolas. O que são esses ciscos, esses grãos de areia? O que são esses corpos estranhos que entram na nossa vida? São as nossas tribulações, as doenças, os ódios dos quais nós somos vítimas, os preconceitos,
os complexos, os traumas, são os grãos de areia que entram na nossa vida. Os grãos de areia são os ciscos que entram na nossa vida. São, muitas vezes, farpas que são jogadas na nossa história. E Deus quer que a gente, como uma concha do mar, Deus quer que você e eu, como uma ostra, transformemos esses ciscos, esses grãos de areia, em pérolas. Deus não vai evitar os grãos de areia na nossa alma. Deus não vai evitar, como não evitou a cruz de Jesus. Mas Ele transformou a cruz, que foi um grão de areia, que foi um cisco, que foi um corpo estranho, na mais poderosa mensagem de salvação que a humanidade já recebeu. Deus quer pegar as suas dores, o seu sofrimento, as suas angústias, aquilo que lhe machuca. O que é um grão de areia numa concha? O que é um grão de areia dentro de uma ostra? É algo que está machucando ela lá dentro. E aí a gente fica com Romanos capítulo 8, versículo 28. Que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus usa todas as coisas, inclusive Deus vai usar esses corpos estranhos, essas ostras feridas que são vocês, para lapidar em torno, e aí é a lapidação divina que já vem pronta, para transformar aquilo que é dor, que é sofrimento, em alguma coisa bonita. É essa a mensagem do Evangelho, transformar o sem sentido em alguma coisa com sentido. Não tem sentido uma família que experimentou um estupro, por exemplo. Não tem sentido uma jovem, e eu sei que num auditório desse tamanho existem sim mulheres aqui que foram abusadas sexualmente durante a adolescência. Você diz assim, pastor, por quê? A mesma pergunta faz Deus lá do céu. Por que que alguém faria isso com você? Por que que um homem abusaria de uma criança? Por que Deus faz essa pergunta? Mas Deus não fica só com a pergunta. Deus diz assim, eu vou usar esse corpo estranho. Eu vou usar esse sofrimento dentro da sua ostra. Para a partir desse sofrimento, a sua vida ser bonita e você não ficar a vida inteira com um corpo estranho lhe machucando por dentro. Nós podemos lapidar, burilar essa dor, cobri-la com um manto de beleza para que você renasça uma pessoa bonita a partir da sua dor e do seu sofrimento. O reino de Deus é uma pérola, pérola de grande preço. A pergunta é, você quer essa pérola? E a outra pergunta é, você se vê como essa pérola?